sou o professor Marcelo, doutor em Ciência do Movimento Humano. Além disso, também tenho graduação em Engenharia e pós-graduação na área de treinamento. Gostaria de convidar vocês para conhecer um pouquinho mais sobre natação. Este canal, então, ele é voltado não só para a natação, mas voltado também para a saúde, qualidade de vida e esportes em geral. Hoje, vamos continuar falando um pouco sobre natação. Se você não viu o primeiro vídeo, ele vai definir como que os processos de aprendizagem acontecem agora. Continuando, uma vez esta pessoa conseguiu ter uma adaptação ao meio líquido, já controla a sua respiração, já controla a sua flutuação, sabe como flutua, consegue ter uma posição hidrodinâmica, ela consegue ter uma noção de propulsão, ou seja, como os braços, pernas, tronco funcionam na água, ela consegue já saltar para a água em pé, retornar para a superfície, sair da piscina, também consegue saltar de cabeça ou saltar famoso ponta, com a mão na frente. A partir desse momento, está na hora de a gente começar o ensino dos nados. Então, quando nós fazemos um processo de aprendizagem que passa pelos princípios que vão levar uma adaptação ao meio líquido de forma eficiente, o ensino dos nados é muito mais fácil. Se você não viu o vídeo sobre adaptação ao meio líquido, eu sugiro que você vá depois, quando terminar esse vídeo, volte e assista a adaptação ao meio líquido. Antes de continuar, vamos só relembrar o que a gente viu que é importante para a pessoa começar antes de propriamente nadar. Então vamos lembrar o que é a adaptação ao meio líquido. A adaptação ao meio líquido refere-se ao processo pelo qual o indivíduo desenvolve competências motoras, cognitivas e psicofisiológicas para interagir de forma segura, eficaz e autônoma com o ambiente aquático, reconhecendo suas propriedades físicas e aprendendo a controlá-las com o próprio corpo. Então, a partir disso, nós já entendemos o que é adaptação ao meio líquido. Agora está na hora de começar o ensino dos nados. Nesse momento, a ideia é falar sobre os nados competitivos. Então, temos basicamente 4 nados competitivos e temos, além disso, o nado de medley que vai compor junto com esses 4 nados. Então, o nado de borboleta, o nado de costas, o nado de peito e o nado de crawl. Mas esta ordem que eu lhes falei é uma ordem que está presente no nado medley. Quando o indivíduo vai nadar os 4 nados, ele vai nadar na sequência o nado de borboleta, depois nado de costas, depois nado de peito e por último nado de crawl ou nado livre. Nessa sequência, ele precisa estar apto a fazer os 4 nados. Porém, quando a gente vai para o processo de ensino-aprendizagem dos nados, não ensinamos nessa sequência. Nós começamos com o nado de crawl. O nado de crawl, ele não é o nado mais fácil, tá? Então, o nado de crawl, cuide, muitas vezes a gente fala o nado de crawl é o mais fácil de ensinar. Não é. Existem alguns autores que falam, inclusive, que ele é muito difícil, porque ele demanda de uma coordenação braços e pernas alternados, com respiração lateral. Então, não está correto falar que ensinar crawl por primeiro é porque o nado de crawl é mais fácil. Cuidem, muitos autores discordam que ensinar o crawl é mais fácil. Mas é o nado que mais temos provas, inclusive é o nado mais rápido. Visto isso, já que é o nado mais rápido, é um nado que muitas vezes ele vai ser utilizado em travessias. Pode nadar outros nados em travessias? Até pode, mas o nado de crawl é o mais eficiente, é o mais rápido. Então, se for competitivo e a pessoa quer ganhar, quer chegar em primeiro fazendo menos tempo, ele vai optar pelo nado de crawl, que será mais eficiente e a gente já vai ver isso aí na sequência. Nós começamos o processo pedagógico do nado de crawl, nós passamos por uma sequência também. Lembrando que esta pessoa já veio adaptada ao meio líquido, já sabe controlar a respiração, já sabe posição hidrodinâmica, já sabe se deslocar com uma certa eficiência com braços e pernas. O que nós ensinamos primeiro? Primeira coisa que a gente ensina para o ensino dos nados é a posição corporal. Então, no nado de crawl,
ele é um nado muito horizontalizado. Ou seja, quanto mais horizontal o indivíduo tiver, mais eficiente ele será. Esse nado, ele é eficiente porque ele precisa estar horizontal. Se ele tiver um pouco mais afundado o quadril ou com a cabeça muito baixa, a resistência que ele vai gerar, ela vai fazer com que esse nado não seja tão eficiente. E a ideia da natação, principalmente nos nados crawl, costa, peito, borboleta, é que a pessoa se desloque de forma eficiente, ou seja, gerando menos resistência corporal e mais propulsão. Se ele tem o quadril mais baixo ou a cabeça muito baixa, a resistência corporal vai ser maior. A ideia então é que ele diminua essa resistência com o posicionamento do corpo correto. Então, a primeira coisa, quando se ensina o nado e crawl, é voltar àquelas posições hidrodinâmicas e lembrar os alunos de que essa posição ela é fundamental para que o nado de crawl seja muito bem desenvolvido. E aí a gente já faz alguns exercícios, lembrando os exercícios de deslizes, deslizamentos, que serão exercícios de posição hidrodinâmica. Partimos do princípio, agora sim, ele entendeu a posição que ele tem que nadar. Essa posição ela tem que estar memorizada. Quando um professor fala o seu quadril está muito baixo, muitas vezes o aluno não entende. Então, o quadril tem que estar alto. Por quê? Porque ele tem que estar em uma posição horizontal, evitar o máximo possível da resistência que a água vai gerar sobre ele. Quando ele entendeu a sua posição, nós passamos para o próximo processo, que é o ensino da perna. Mas a perna no crawl, ela é somente de 20 a 30%, depende os autores. E depende a prova, claro, que você vai nadar. 20 a 30% da prova. Ou seja, ela não é a maior responsável pela sua propulsão. Mais responsável, o maior responsável pela sua propulsão são os braços. Só que os braços, não dá para ensinar a usar os braços, ensinar a braçada, antes de uma posição hidrodinâmica correta. E aí, quem vai auxiliar esta posição hidrodinâmica será a perna. Então, a perna, como elemento pedagógico, ele é mais do que propulsivo. Ela vai passar por um processo que vai ensinar o nosso corpo e vai projetar a nossa perna, como ela é propulsiva aqui atrás, a ficar mais horizontal. Então, por causa disso, nós ensinamos a pessoa a bater a perna de forma eficiente, porque ela precisa principalmente subir a parte do quadril que tem a ver com a densidade corporal, e esta é uma parte que geralmente vai afundar por causa do centro de gravidade, que mais tarde em outro vídeo eu falo para vocês. Então ensina-se perna. Entendeu a posição hidrodinâmica do corpo. Agora, perna. Vou trabalhar muita perna com esse indivíduo. Eu posso utilizar a nadadeira, né? O famoso peripato. A nadadeira é muito eficiente, porque quando você dá uma nadadeira para o indivíduo, ele começa a bater de forma mais relaxada esse pé, ele começa a gerar mais propulsão e ele entende mais a sua dinâmica corporal. Então, muitas vezes a gente utiliza a nadadeira para processo pedagógico, eu gosto muito, mas sem abusar. Uma porque ela cansa, outra porque geralmente, se você vai tirar a nadadeira, ele não vai nadar as provas com nadadeira, e aí, se ele acostumar a usar, ele não vai aprender sem. Então, a gente utiliza para principalmente algumas intervenções utilizar a nadadeira. Agora, já conseguiu, ensinou bem a pernada, pé relaxado, começa no quadril, vai para o joelho, tornozelo. Então é como se fosse, eu sempre falo assim, como se fosse uma corda. Então começa lá no quadril, depois quadril, tá? Fazendo uma analogia, quadril, joelho, tornozelo. Então começa lá no quadril, joelho, tornozelo. Tem uma hiperextensão de joelho, muitas vezes. Nadadores vão gerar uma hiperextensão de joelho, numa sequência quando estiverem treinados, né? Não na aprendizagem, mas como se fosse uma corda. Eu sempre simulo como se fosse aquelas cordas aquelas cordas de CrossFit. E aí pensando que o teu tronco seria a amarração e aí o teu quadril, o teu joelho, o teu tornozelo seriam a corda se movimentando lá na mão do indivíduo. Então aquela senoide que se forma é como a gente gostaria que a perna se comportasse. A pessoa conseguiu entender isso. Já tem uma posição, tornozelo relaxado, começando quadril, tornozelo e joelho.
quadril, joelho, tornozelo, começando quadril, joelho, tornozelo, já consegue uma dinâmica boa de natação. O que eu vou fazer agora? Vou ensinar a braçada. Ensino a braçada como? Vou ensinar a braçada do nado de crawl. Lembrando que a gente está trabalhando só com crawl. Primeira coisa que a gente ensina, não porque é mais fácil, mas é porque a gente vai ter mais nados nessa modalidade. E também nós temos as travessias, que são as águas abertas, também feitos no nado de crawl. Vamos começar agora nado de crawl, o braço. Então o braço, ele tem alguns momentos que a gente vai chamar de varreduras. Então tem essa fase propulsiva, onde a gente vai ensinar desde a colocação da mão lá na frente, então a posição da mão angular, a varredura para fora, para dentro, para baixo, para o centro do corpo, sem passar o eixo e finalizando lá atrás, recuperando flexionado, mais flexionado possível, e recuperando próximo aqui ao corpo. Ah, mas por que eu não estendo? Porque se eu estender, ao invés de flexionar em cima do meu tronco, o que vai acontecer? Eu vou ter uma alavanca muito longa. Então, quanto mais longe o eixo da alavanca, mais carga eu vou gerar sobre aquele ponto. Biomecânica. Também posso fazer um vídeo para vocês sobre isso. Então, por isso que a gente vai trazer esse braço mais flexionado possível, relaxado, porque a recuperação da braçada não é propulsiva, mas ela tem um gasto de energia. A partir disso, quando o meu aluno já consegue entender que a recuperação vem relaxada, a mão vai encaixar uma angulação ali na frente estendida, vai fazer uma varredura para fora para tentar pegar água parada, tá? Isso vem um pouco mais da biomecânica, não, a ideia não é mostrar isso, mas pegar água parada, vai fazer uma varredura para dentro, para baixo e depois, não passando do eixo do corpo, vai finalizar a braçada. Mas, lembrando que a gente vai ter uma rotação corporal. Então, é como se fosse um eixo. A minha cabeça fica parada, mas o meu tronco, enquanto eu faço a braçada aqui, ele vai estar girando. Então, o tronco gira até para ter um deslocamento do meu tronco sem deslocar a minha cabeça. Então, a cabeça, a primeira coisa que a gente tem que tirar é aquele vício da pessoa ficar mexendo a cabeça. Deslocou, consegui ensinar o braço, varreduras. Só uma curiosidade, a posição da mão. Então a mão, ela é muito discutível. Por quê? Porque muita gente vai discutir, vai falar assim, mas a mão na natação tem que ser aberta, tem que ser fechada, tem que ser conchinha. Eu tenho uma aula que eu dou para meus alunos de biomecânica que eu falo que a posição da mão é uma briga, porque muitas vezes eles ensinam a maldita conchinha. A conchinha é um inferno, porque quando uma pessoa aprende a fazer conchinha, você primeiro precisa desconstruir esse péssimo aprendizagem, que é a conchinha, a maldita conchinha, para depois construir o momento correto. Então hoje se sabe, por alguns artigos científicos, que a posição da mão, principalmente esses 4 dedos bem estudados aqui, o dedão ele é à parte, não vou entrar nesse vídeo sobre isso, mas que a posição seria em torno de 12 graus, aqui afastadas, em torno de 12 graus, não fechadas, porque a gente vai diminuir essa área, e não abertas demais, porque senão isso aqui não vai gerar. O que se sabe na literatura? Que se eu mantiver um afastamento mínimo aqui, afastamento mínimo de torno de 12 graus aqui, mais ou menos a mão relaxada, só que ela não vai estar, né? Vai estar fazendo pressão na água, como se ele gerasse uma camada de água que não consegue passar, e aqui eu aumento a minha área da mão, e isso tem uma eficiência maior. Só para fazer um parênteses aqui, o dedão ele tem um movimento, tá? Ele pode se movimentar, inclusive ele é similar, quando um passarinho voa, ele tem ele tem como se fosse dedos, né, nas asas deles, é similar, né, na verdade, análogo, e aí o que acontece, ele procura, como se ele procurasse, ele começa a ajustar a posição, inclusive os nadadores podem ter uma certa mobilidade aqui para procurar o movimento da água, mas isso é mais da área da biomecânica, não vai ensinar isso agora, mas já ensine que a mão tem que estar basicamente semi-afastada assim, que a mão tem que estar afastada assim, então ensine que é afastada assim, em torno aqui de 12 graus, tá? E já ensinem isso para evitar que a pessoa faça a maldita conchinha, que é o inferno de tirar depois. Ensinou a abraçada. E agora o que eu ensino? Na sequência, eu vou ensinar então a respiração. Então, ele já está com a posição do corpo bem horizontal, ele já consegue entender que ele precisa bater a perna para manter essa posição horizontal, então ele já está batendo perna de forma eficiente. E agora a gente começa a trabalhar com a braçada. Já entendeu a braçada. O que eu vou encaixar? Geralmente junto com a braçada e mais no final dela, a respiração.
Respiração é o quarto elemento. Posição de nado, pernada, braçada e respiração. Respiração no nado de crawl é lateral para provas de piscina. Para provas de piscina, nado de crawl é lateral, lado esquerdo ou lado direito. Vai depender muito da preferência. A ideia, quando a gente ensina, é trabalhar tanto esquerdo quanto direito, porque, basicamente, ele precisa aprender os dois lados. E como nós temos um hemicorpo direito e hemicorpo esquerdo similares, né? Não iguais, mas similares, a ideia é que ele tenha as duas respirações funcionando de forma simultânea se precisar. Mas, via de regra, a gente escolhe um lado preferencial e eu sempre falo, quando aperta a prova ali, a gente respira para aquele lado que a gente consegue. Mas alguns nadadores hoje conseguem respirar facilmente para os dois lados. E a ideia é que a gente ensine os dois lados. Consegui trabalhar com isso. Ele já começou a respirar para o lado. Mas, professor, eu já vi que em travessias ou águas abertas, eles respiram para frente. Sim, porque é diferente da piscina nas provas de águas abertas, que são provas de 1.500 metros, 3 quilômetros, oficiais 5 e 10 quilômetros. A nossa referência não é uma linha preta, que a gente vai chamar de raia, no chão, né? Então não vai ter aquela raia divisória com a raia e aquela linha preta. E sim, vai ser marcações em cima da água, que estarão flutuando, que são boias marcadoras. Quando a gente está nadando, a gente vai utilizar essas boias com marcação para se orientar. E aí eu preciso respirar para frente. E aí, o que acontece é que tem uma gangorra. Se eu levanto a cabeça aqui, então eu estou nessa posição horizontal. Se eu levantar a cabeça aqui, o que acontece? O quadril cai. É como se fosse uma gangorra mesmo. Então, eu levanto aqui e cai aqui. E aí a posição hidrodinâmica ela fica comprometida. O que deve fazer? Então eu preciso levantar o mais rápido possível e baixar para que evite o quadril e as pernas baixarem demais. Eu tenho que fazer muita perna. Quando uma pessoa treina para as águas abertas, geralmente ela vai treinar tipos de respiração, que é látero-frontal ou fronto-lateral. Não vem ao caso agora, mas a gente pode levantar a cabeça para cima, respira para o lado. Ou respira para o lado e puxa para frente. Fronto-lateral, látero-frontal. Isso especificamente para travessia, posso fazer um vídeo para vocês algum dia. Ele cabe, mas aqui na piscina a gente não ensina. Só respiração lateral e já está difícil. A respiração ela deve fazer com que a pessoa gire o mínimo possível, tentar tirar apenas um olho, nariz e a boca. E o resto fica embaixo d'água. Quanto mais horizontal eu mantiver, melhor. Se ele levantar, o que acontece? Eu perco performance. Vou fazer um parênteses aqui, tá, gente? Quem nada águas abertas e nada piscina, às vezes tem uma dificuldade. São habilidades diferentes. Então, às vezes, a pessoa está acostumada a olhar um pouco mais para frente, cabeça mais alta, e quando vai para a piscina, tem essa dificuldade. Então, a posição do corpo não fica tão boa. Isso são preferências. Quer dizer que a pessoa que nada travessia, se volta às águas abertas não nada bem piscina? Não, mas elas são treinamentos específicos muitas vezes, tá? Mas a gente vai ensinar padrão normal, que é a respiração lateral. Então, esse é o nado de crawl. Esse é o nado que a gente vai ensinar por primeiro, tá? Então, o primeiro nado que a gente ensina, porque ele é mais fácil? Não, porque basicamente ele é o nado que tem mais provas. Todas essas travessias, essas águas abertas que eu falei para vocês, eles acabam sendo então nadados em crawl. E os outros nados que a gente vai ter, que é os 50 metros, os 100 metros, os 200 metros, 400 metros, 800 metros, 1.500 metros, nós também temos provas em crawl. Por exemplo, não tem 1.500 metros em costas, não tem 1.500 metros em borboleta, não tem 800 metros em costas. E aí o nado de crawl é o preferencial nesses nados, por isso a gente acaba ensinando ele primeiro, tá certo? Então é isso, eu vou voltar com vocês para ensinar o segundo nado que a gente faz, e aí nós conversamos no próximo vídeo. Se vocês gostaram desse conteúdo, dá aquele like lá e me segue para mais informação sobre natação, sobre biomecânica, sobre fisiologia e todos os assuntos ligados a esportes. Um abraço, espero ter gostado.